Irmãos, vamos abrir em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, é com grato coração que a Tua igreja se reúne debaixo de Teu bendito nome, Senhor. Confiamos em Ti mais esta noite, Senhor. Se o Senhor não edificar a Tua igreja, se o Senhor não se fizer presente, se a Tua palavra não brilhar sobre os nossos corações, perdemos tempo aqui, Senhor. Mas se o Senhor se manifestar em nosso meio, se Tua palavra for aberta aos nossos corações, quão abençoados nós seremos, Senhor. Portanto, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos. Dá a mim, Teu pequenino servo, Senhor, capacidade, graça para falar ao Teu povo comprado com Teu sangue. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, como nós temos anunciado já há algum tempo, nós passamos 1 ano e meio praticamente estudando a carta aos Coríntios. E o Senhor tem dado uma forte impressão aos varões, aos homens, nos momentos em que temos de oração aos pés do Senhor, nos momentos em que clamamos a misericórdia do Senhor pelas questões da Assembleia, e o Senhor tem nos dirigido a falar sobre um outro assunto. Então nós encerramos o estudo da carta aos Coríntios para iniciar o assunto do evangelismo. E nós utilizaremos esse mês de fevereiro inteiro, irmãos, para preparar a Assembleia sobre essa questão do evangelismo. E como neste mês de fevereiro nós temos 4 sábados, nós dividimos esses 4 sábados da seguinte maneira, irmãos. Neste primeiro sábado, estudaremos a questão da necessidade do evangelismo. No próximo sábado, o conteúdo do evangelho. No terceiro sábado, a dependência e a oração. E no quarto sábado, uma assembleia acolhedora e pronta a servir. E aprove ao Senhor, irmãos, que quando iniciássemos este estudo sobre evangelismo, nós tivéssemos o privilégio de ver a graça de Deus agir e abrir esta reunião com um batismo, irmãos. Isso dá mais um sinal de que o Senhor realmente nos tem dirigido a este caminho, em que o Senhor realmente deseja que estudemos esta questão. E, como falei, o tema de hoje é a necessidade do evangelismo, irmãos. E quando falamos de evangelismo, a primeira pergunta que surge é: por que nós devemos evangelizar? Por que causa nós devemos evangelizar? Já que, ao ler este versículo que nós lemos aqui, irmãos, de Mateus 28, do verso 18 ao 20, eu posso dizer que, como Assembleia Local, nós temos nos dedicado muito ao versículo 20. O versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Neste tempo inteiro, irmãos, que nós temos nos reunido como Assembleia, alguns já há 6, 7 anos, outros há 4 anos, outros há 2 anos aqui conosco, nós temos dedicado todo este tempo, irmãos, para o ensino da palavra de Deus, para que Cristo seja formado em nós, para que aprendamos seus mandamentos. E cremos que assim foi da vontade do Senhor, para que nós amadurecêssemos para dar este próximo passo, para que nós, ensinados pelo Senhor, crescendo em graça, pudéssemos dar o próximo passo, que é de abrir para reuniões de evangelismo, abrir para comunicar o Evangelho a pessoas que não conhecem ao Senhor. Nestes versos que nós lemos, irmãos, nós podemos identificar como se fosse um círculo da vida cristã. Indo, pregando, fazendo discípulos, indo, pregando, batizando, ensinando. Indo, pregando, batizando, ensinando. Indo, pregando, batizando e ensinando. Esse é o ciclo da vida cristã normal e de uma assembleia normal. Todos nós um dia cremos no Evangelho, e depois que cremos no Evangelho, passamos a ser ensinados os mandamentos do Senhor. Então,
a mensagem continua, o mandato do Senhor continua para ir, pregar e anunciar. Eu quero destacar, irmãos, 5 pontos do porquê temos a necessidade de evangelizar. O primeiro ponto que eu destaco, irmãos, é porque é um mandamento do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Ele ordenou que façamos discípulos. Ele não disse isso só aqui em Mateus 28, disse em Marcos 16, como lemos lá fora também. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a primeira e mais importante de todas, se não houvesse nenhum motivo mais, além deste primeiro, para que nós pregássemos o evangelho, para que nós levássemos o evangelho a outras pessoas, este só seria suficiente. Ele ordenou. E por que este é suficiente? Porque nós afirmamos que Ele é Senhor de nossas vidas. E se Ele é Senhor de nossas vidas, nós abaixamos nossa cabeça e cumprimos com alegria suas ordens. Ele é o Senhor. E seus mandamentos não são pesados. Não há privilégio maior, irmãos, do que poder ser um instrumento da graça de Deus. Olhe para nós, irmãos. Olhe para nós e veja quem nós somos. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós não temos mérito em nada. Ele, por sua infinita bondade, um dia nos salvou. E agora Ele diz, eu procuro cooperadores. Eu procuro pessoas para que cumpram o meu mandamento. Sereis minhas testemunhas. É o que Ele diz em Atos, no capítulo 1. Que grande privilégio nós temos, irmãos, de obedecer esta ordenança do Senhor. Sermos suas testemunhas. Então este é o primeiro motivo. Ele ordenou que assim fosse. O segundo motivo que eu quero destacar, irmãos, é que se nós não pregarmos o Evangelho, não haverão conversões. Alguém pode, enquanto ouve isso que eu falo, o segundo ponto, se nós não pregarmos o Evangelho, não haverá conversões. Obrigado. Alguém pode dizer, mas isso não é verdade, irmão, porque há pessoas que creem no Evangelho sem que ninguém tenha pregado para eles. Isso não é verdade. Pode ser que até você mesmo tenha crido no Evangelho sem que ninguém tivesse anunciado. Mas eu quero dizer que isso é algo extraordinário. É algo que é uma exceção à regra. Porque a palavra de Deus diz que se não houver pregação, não há conversão. Onde vemos isso? Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 10. Versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, o Senhor poderia ter estabelecido outros meios para salvar pessoas. Ele poderia ter, como muitos dizem, colocado um megafone no céu e anunciar, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele podia enviar anjos para que proclamassem sua mensagem. Mas Ele deu o privilégio para a sua igreja. A igreja de Deus, irmãos, é portadora da mensagem que pode salvar o perdido. A igreja de Deus não salva. Ela não salva. Ela é portadora da mensagem que salva. Cristo. Assim como João, que não é a luz do mundo, mas veio anunciar aquele que é a luz do mundo. Esse é o privilégio que a igreja tem. E como crerão, se não há quem pregue? E falar sobre necessidade de evangelismo, irmãos,
nós não estamos falando unicamente de abrir reuniões para evangelismo. Deixe-me fazer algumas perguntas. Quantos de nós temos estado atentos para as pessoas ao nosso redor e aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho? Ou nós achamos que o Senhor nos salvou e pronto, é isso. Eu posso me assentar, reunir-me. Afinal de contas, o que importa é Cristo e a igreja. O que importa é Cristo ser formado na igreja. Eles que se percam. Porque os eleitos serão salvos de toda maneira. Irmãos, o Senhor estabeleceu um meio para alcançar seu fim. E o seu meio é a pregação do Evangelho. Esta pregação não é unicamente por aqueles que são ministros, por aqueles que têm o dom do ensino, por aqueles que pregam em reuniões. Este é o privilégio do sacerdócio de todos os santos. Charles Spurgeon diz que o evangelismo é um mendigo ensinando a outro mendigo onde achar pão. É isso, irmãos. Todos nós somos mendigos e fomos alcançados pela graça de Deus. E nós vamos apontar para essas pessoas que estão se perdendo o verdadeiro pão que desceu do céu, o pão que dá a vida. E nós temos este privilégio. Irmãos, como eles crerão se nós não pregarmos o Evangelho? Quantas pessoas passaram por nossas vidas, irmãos, e nem sequer souberam que nós éramos cristãos, e nem sequer souberam. Primeiro porque não damos testemunho adequado, nossa vida não condiz com o Evangelho que dizemos que professamos. Então isso já é um escândalo, porque alguém gostaria de se tornar cristão se ele olha para os cristãos e não vê nada de diferente neles. Não vê um testemunho adequado, não vê uma vida como a de Cristo. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos pecadores, tenho afirmado isso. Mas há de haver uma diferença entre aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem. Isso precisa ser notório. Então, uma pregação só de boca não adiantará, irmãos. Se nós formos unicamente anunciadores de palavras e as pessoas observarem nossa conduta e nossa vida e não verem de fato um cristão, elas falarão: bom, tu até que falas bem, mas vives igual a mim? Por que é que eu tenho que crer neste evangelho que você diz? Por que é que eu tenho que ter a mesma esperança que você se você vive igual a mim? Se seus sonhos, perspectivas, estilo de vida é exatamente igual ao meu. Então, irmãos, o segundo ponto que tenho falado é que sem pregação não há conversão. Mas a pregação também não é só a utilização de palavras. É uma vida que carrega o testemunho do Senhor. Mais um texto, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ainda sobre esse ponto de que se não houver pregação, não haverão conversões. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como eu disse, irmãos, qual é o meio que Deus estabeleceu para a salvação das pessoas? Pode haver meios extraordinários, irmãos. Pode haver pessoas que se converteram olhando uma placa de algum versículo e se converteram. Pode haver meios extraordinários, mas o que a palavra diz, irmãos, que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A mensagem do Evangelho deve ser pregada, irmãos. Eu gostaria que os irmãos começassem agora a pensar, inclusive, nas pessoas com quem vocês têm tido contato. Se alguma vez vocês já anunciaram o Evangelho a elas. Se alguma vez elas notaram que você é um cristão. Se alguma palavra saiu da sua boca. Ou você se envergonha do Senhor. Ou você se envergonha do Evangelho. Paulo em Romanos diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Basta abrirmos a nossa boca e anunciarmos o que está escrito. E se Deus quiser salvar uma pessoa, Ele o fará.
e não há quem poderá resistir ao Senhor. Mas nós precisamos abrir nossa boca, irmãos. Quem sabe nós até como assembleia não temos que confessar o nosso pecado ao Senhor, de tantos anos em que nem sequer damos a mínima para a ordenança do Senhor e para as pessoas que têm se perdido. Porque nós não anunciamos o Evangelho. Então, o primeiro ponto é uma ordenança. O segundo ponto, sem pregação não há conversões. O terceiro ponto é porque quando um pecador se converte, há festa no céu. Lucas 15, versículo 9, é que diz isso. Chegamos a anunciar isso ali fora quando falávamos do João. E eu afirmo, irmãos, se nós pensarmos que a festa no céu é por causa do pecador que está se arrependendo, única e exclusivamente, nós perdemos o ponto essencial do Evangelho. Nós cantamos hoje, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando um pecador se arrepende, realmente há festa no céu. Mas como eu disse, irmãos, esta festa é em honra ao grande Salvador. Tudo é para ele, irmãos. Ele é que é digno de toda adoração e de toda glória. É diante dele que os anjos cobrem seus corpos, cobrem seus rostos, e não param de proclamar que ele é santo, 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 santo. Tudo é para ele, irmãos. Esse grandioso Salvador. Então, quando um pecador se arrepende, lá está, festa no céu. Quanto mais, irmãos, a igreja deve se alegrar com a conversão de um pecador. Uma igreja que perdeu isso de vista, ficou manca, ficou pensa. Está voltada somente para o seu umbigo, achando que a salvação é somente para si e que o Senhor não nos fez porta-vozes de uma mensagem. Nós não podemos pensar assim. Quarto ponto, irmãos. Devemos proclamar suas virtudes. 1 Pedro 2,9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O versículo começa a dizer o que é que a igreja é. Quais são os benefícios e quais são os privilégios que a igreja de Deus possui. É dito que a igreja de Deus é uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo eleito, exclusivo de Deus. Mas ele não para aí. Ele diz, a fim de. Qual é o objetivo, irmãos, de Deus ter nos tornado este povo exclusivo? Este povo que pertence a Ele, esta nação santa, este sacerdócio real, a fim de proclamardes as suas virtudes. Esta palavra aqui, irmãos, proclamardes, não é só falar. Ela tem muito mais força do que isso. Não é só falar as virtudes do Senhor. É anunciar amplamente as virtudes do Senhor. É divulgar suas virtudes. E quando você pensa em divulgação, irmãos, você pensa que essa divulgação é para os de dentro ou para os de fora? Quando uma pessoa vai divulgar algo, o que ela está esperando? Que outras pessoas saibam. Certo? Nós fomos chamados, somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes dele, para proclamar, para divulgar suas virtudes. Agora, deixe-me exemplificar aqui. Lá no meu trabalho, existe uma funcionária lá, que todo mundo até brinca, que quando fazem apostas, quantas vezes ela falará do seu marido hoje? Eles brincam com isso.
Ela vai falar umas 10 vezes dele hoje, ela vai falar umas 15 vezes dele hoje. Porque essa mulher, ela está apaixonada por seu marido. Ela tem sua mente completamente, constantemente neste homem. E por isso, todo assunto que ela vai falar, ela lembra do marido dela. É que nem meu marido. Não, meu marido fez isso também. Fala constantemente. Agora, irmãos, nós amamos assim nosso Senhor. Nosso Senhor está constantemente em nossos pensamentos. Porque essa brincadeira que fazem lá no meu serviço, se esta pessoa, num relacionamento tão menor, de marido e mulher, porque é muito menor do que o relacionamento de Cristo e sua igreja, ela não para de anunciar, ela não para de divulgar as virtudes de seu marido. Quanto mais nós, irmãos, devemos anunciar as virtudes de nosso amado Senhor. Lá em Cânticos, irmãos, em um determinado momento, perguntam àquela mulher: quem é este teu amado, mais do que outro amado? Se a Cantares, capítulo 5. Quem é este teu amado, mais do que outro amado? Por que nos fala tanto dele? Quem é este que tanto nos conjuras? Ou seja, por que fala tanto dele? Depois, o capítulo vai começar a dar uma descrição de quem é este amado. O meu amado é alvo e rosado. Ele é o mais distinguido entre 10.000. Estas são as virtudes de nosso amado Senhor. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixe-me fazer mais uma observação com os irmãos aqui. Se uma pessoa, irmãos, tivesse salvo a sua vida, suponhamos que você esteja para ser enforcado e uma pessoa se coloca em seu lugar e fala: porque você cometeu crimes, você tem que ser enforcado. Seus crimes são dignos desta pena, de que você seja enforcado. E esta pessoa se coloca em seu lugar, assume a culpa por você e diz: você está livre. Como é que você passaria seus dias? Você lembraria desta pessoa? Você lembraria constantemente desta pessoa? Você a honraria constantemente? Você falaria a outras? Houve um homem uma vez em que eu era um criminoso, um bandido. Eu infringi todas as leis e ele se colocou na forca em meu lugar. Você não contaria a outras pessoas? E isso é tão pequeno, irmãos. O Senhor precisa abrir os nossos olhos para ver o que é o Evangelho de Deus. Ele nos livrou da ira, Ele nos livrou do inferno. Este era o nosso destino. Filhos da ira, inimigos de Deus. Ele nos salvou por sua graça. Ele se colocou na cruz que era nossa. O que você vai fazer, irmãos, com relação a isso? Se a este homem que salvasse você contaria a outros, como é que você não vai proclamar as virtudes daquele que te chamou por sua graça? A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós falamos pouco do Senhor a outros, nosso coração está esvaziado dele. Precisamos buscá-lo, precisamos amá-lo, desejá-lo. Sim, ele é totalmente amável, ele é totalmente desejável. Se ele não é assim para você, algum problema está havendo e é com você, não é com ele. Porque ele é amável, porque ele é desejável, porque ele é santo, porque ele é incomparável, porque não há outro igual a ele. Ele é digno, irmãos. Que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se alargue, irmãos. E que a nossa boca também se abra para proclamar suas virtudes, irmãos. Esta palavra, irmãos, tem um objetivo: despertar-nos do nosso sono, da nossa apatia, da nossa frieza e da nossa indiferença. E se o Senhor alcançar este objetivo hoje, irmãos, nos despertando da nossa indiferença, da nossa apatia e da nossa frieza, graças ao Senhor, esta reunião teve proveito, irmãos. Comece a pensar nas pessoas com quem você convive, irmãos. Comece a orar por estas pessoas, para que você possa
anunciar o Evangelho. É necessário, irmãos. Eles não crerão se você não pregar o Evangelho. A outra frase que me impacta, de Charles Spurgeon, um irmão que viveu no século XIX, e ele diz que se você não fala do Senhor e do céu para outras pessoas, provavelmente você não está indo para lá. Porque se você está indo para lá, você tem que anunciar outras pessoas para que elas mudem de rota. Elas estão indo para o inferno. Você tem que anunciar o Evangelho a estas pessoas. Paulo diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Isso está no nosso coração, irmãos, ou é só coisa para Paulo? Porque se é só coisa para Paulo, mais uma vez estamos errados, porque ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, irmãos, se cerrarmos os nossos lábios, enquanto pessoas estão indo para o inferno. Irmão, então todas as vezes que nós pregarmos, pessoas se converterão? Eu não estou dizendo isso, e nem quero criar estas expectativas. Inclusive, irmãos, porque onde o verdadeiro Evangelho é pregado, há verdadeira salvação. Mas no cristianismo atual, onde essas megas igrejas estão lotadas e onde só se oferece prosperidade, onde só se oferece benefícios próprios, esse não é o Evangelho. O Evangelho anuncia que as pessoas estão em pecados, debaixo da ira de Deus, e precisam se arrepender de seus pecados, crer no Senhor para serem salvos. Não oferece casa, carro, dinheiro. Esse não é o Evangelho. O Evangelho oferece Cristo, e Cristo é tudo. Ah, mas é só Cristo e mais nada? Como só Cristo? Todo o resto é nada. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Se a nossa esperança se baseia única e exclusivamente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que é que o Evangelho que é pregado aí fora diz? Venha. Solução dos seus problemas, venha. Conquistaremos para você o casamento, venha, carro, casa. Isso não é Evangelho, irmãos. Então, vivemos a triste época em que temos que evangelizar aqueles que se dizem evangélicos, porque eles nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. Nunca. Eles se achegaram à igreja para buscar bênçãos pessoais. E que Deus tenha misericórdia desses, irmãos. Se de alguma maneira nós pudermos anunciar também a estes, teremos que fazê-lo, irmãos. Estes são dias difíceis, irmãos, em que as igrejas estão cheias de gente que nunca sequer ouviu acerca do verdadeiro Evangelho. Nunca. Irmãos, falei de 4 motivos. O primeiro é porque o Senhor ordenou. O segundo, porque sem pregação não há conversões. O terceiro é porque há festa no céu quando o pecador se arrepende. O quarto motivo é que devemos proclamar suas virtudes. Foi para isso que ele nos salvou. O quinto motivo é que devemos ter compaixão das almas. Devemos ter amor pelos perdidos. E eu coloquei isso em último lugar mesmo, irmãos. Porque este não pode ser o primeiro lugar. Não é, primeiramente, pelo amor aos perdidos que nós evangelizamos. É pelo amor ao Senhor. É por amor a Cristo que nós pregamos. Mas também um dos motivos é por termos que manifestar compaixão por aqueles que estão se perdendo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 9, versículo 35. Diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu
aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor, percorrendo as cidades, ensinando nas sinagogas, ele olha para as multidões e vê as multidões como ovelhas sem pastor, aflitas, exaustas. Este não é o nosso mundo, irmãos. Esta não é a sociedade em que vivemos. Embora as pessoas possam até aparentar uma alegria, elas estão aflitas, elas estão exaustas, elas estão indo para o inferno. E o Senhor, elas estão como ovelhas sem um pastor. E o Senhor manifestou compaixão destas pessoas. Mas após manifestar compaixão destas pessoas, vê-las na situação em que se encontravam, o que é que o Senhor disse para os seus discípulos? A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que o Senhor levante trabalhadores aqui esta noite, irmãos. Pessoas que se colocam a seus pés, dizem: Senhor, eu quero ter este privilégio. Usa a minha vida, Senhor, em teu serviço. Eu quero ter compaixão dessas pessoas que estão se perdendo. Dá-me sabedoria para pregar o Evangelho. Se o Senhor despertar este desejo, precisa pelo menos o desejo iniciar, irmãos. Desejo, vontade por cooperar com o Senhor. E se ele alcançar a vontade, aqueles em que o Senhor alcança a vontade, certamente ele concede graça para realizar o que ele pede. Versículo 38 diz: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz isso aos seus discípulos. Seus discípulos, então, deveriam orar para que o Senhor enviasse mais trabalhadores. Faço uma pergunta aos irmãos. Quando eles oraram, quem foram os trabalhadores levantados? Eles mesmos. Porque é assim, irmãos. Você se coloca aos pés do Senhor em oração e Ele te levanta para o seu serviço. É assim que tem que ser. Ore ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. O Senhor, em outro momento, diz: na verdade, os campos estão brancos. Precisa ser passada a foice para colher estes frutos dos campos. Que o Senhor nos levante, irmãos. Dobremos nossos joelhos, roguemos ao Pai: Senhor, torna-me um de teus trabalhadores para anunciar as tuas virtudes, para que haja conversões. Deixe-me contar uma história a respeito da compaixão pelas almas e que tem muito a ver com evangelismo. Havia um irmão chamado Zinzendorf. Este irmão se tornou um líder de uma junta de missões e ele enviava missionários, treinava e enviava missionários para lugares muito perigosos e que nunca tiveram contato com o Evangelho. Mas quando ele era apenas um jovem e ele estava visitando um museu, ele viu um quadro em que havia uma imagem do Senhor Jesus com uma coroa de espinho e o sangue descendo de sua fronte, e estava escrito: fiz tudo por ti, o que tens feito por mim? Aquela frase impactou tanto este jovem Zinzendorf que ele não conseguia parar de chorar por dias e orava ao Senhor para que ele pudesse servir a este Senhor. Foi nesta junta de missões que, quando era perguntado a eles, quando chegavam a Zinzendorf, perguntavam: irmão, por que é que você faz tudo isso? Por que é que pessoas estão sendo enviadas para lugares em tribos de canibais? Lugares em que não se tem certeza nem em que elas voltarão? A resposta é: tudo isso é feito para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Em um determinado momento, Zinzendorf visitou a Groenlândia. Não sei se os irmãos conhecem um pouco de geografia, mas a Groenlândia, e de clima, a Groenlândia no verão, irmãos,
Tem temperaturas de 5 graus até 15 graus. Isso no verão. No inverno, varia de menos 10 a menos 35. Neste lugar moram os esquimós. E Zinzendorf, ao passar por ali, viu que os esquimós nunca tinham ouvido falar de Jesus e nunca tinham ouvido falar da mensagem de salvação. Então, ao voltar à junta de missões, ele encontrou um amigo dele e perguntou: você pode ser enviado? Você deseja ser enviado para a Groenlândia? Mas antes que você responda que sim ou que não, eu quero lhe informar que você vai sozinho. Você vai sem sustento, porque nós não temos condições de sustentá-lo. Você topa este desafio? A história diz que este irmão não pensou duas vezes e disse: eu vou. Mas eu gostaria de lhe fazer um pedido, Zinzendorf. Como você sabe, eu não tenho sapatos, eu não tenho botas, eu ando descalço. Você pode me arrumar um par de botas para que eu possa ir até os esquimós pregar o evangelho? Então o Zinzendorf falou para ele: eu posso. Amanhã de manhã, bem cedo, eu estarei na sua porta com este par de botas. Este jovem voltou para sua casa e ele não conseguia dormir à noite. Ele estava incomodado porque ele olhava para o relógio e pensava: mais esquimós estão morrendo sem Cristo. Mais esquimós não ouviram a mensagem do evangelho. Então o Zinzendorf foi logo de manhã cedo e levou as botas. E quando chegou na porta, ele encontrou um bilhete daquele jovem e disse: não pude esperar pelas botas enquanto os esquimós morrem sem Cristo. Aquele jovem não pôde esperar pelas botas na manhã cedo, irmãos, porque ele tinha amor pelas almas que estavam se perdendo. Que isso possa nos inspirar, irmãos, e nos impactar. Pessoas estão se perdendo sem Cristo. E aquele jovem topou ir sozinho, sem sustento, para uma terra fria, gelada, descalço, pregar o evangelho. Estes são conhecidos como os irmãos moravianos. Há muitas histórias desses irmãos. Há outra história que diz que 2 jovens foram embarcados num navio. E estes 2 jovens, a família dizia para eles: como é que vocês vão para aquela tribo de canibais? Vocês não sabem se voltarão? Vale a pena isso? E a resposta dele era o lema de Zinzendorf: nós vamos para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Irmãos, vamos anunciar as virtudes deste amado Senhor, para que ele receba a recompensa de seu sacrifício, para que pessoas sejam salvas, que nós possamos dizer como aquele jovem: não pude esperar pelas botas. Eu não pude esperar enquanto pessoas morrem sem Cristo. Eu não pude fechar os meus lábios. Só para finalizar, irmãos, como eu disse, irmãos, nós não precisamos ter expectativa de que muitas pessoas serão salvas. Claro, nós temos expectativas de que pessoas sejam salvas. Nós cremos que o Senhor assim ordenou e que ao pregar o evangelho conforme a sua vontade, pessoas serão salvas. Mas há pessoas que negarão a mensagem, E nós não estamos aqui, irmãos, em busca de aumento de números apenas. Nós queremos que pessoas sejam salvas, mas nós não faremos qualquer coisa para que mais pessoas se acheguem, diluindo a mensagem do evangelho a gosto do freguês. Nós não faremos isso. Nós pregaremos o evangelho como ele é, e aqueles em quem a graça de Deus tocar serão salvos. Alguém pode medir a fidelidade ou o sucesso evangelístico pela quantidade de pessoas que são salvas, mas isso não é verdade, irmãos. Sucesso evangelístico não é pela quantidade que são salvas. Eu gostaria que nós abríssemos em Jeremias 25, versículo 3, para provar, irmãos, que sucesso
não tem a ver com a quantidade de pessoas que respondem positivamente à nossa mensagem. Jeremias 25, versículo 3 diz assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Jeremias pregou 23 anos a um povo que nunca ouviu o que ele disse. Jeremias foi um profeta de sucesso, irmãos. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque sucesso é ser fiel ao Senhor. E o que ele ordenou a Jeremias é: pregue minha mensagem. Se não ouvirem, não é problema seu. O que eu estou lhe ordenando é: pregue minha mensagem. Em contrapartida, irmãos, de Jeremias nós temos um outro profeta. Nós temos Jonas. Os irmãos conhecem a história de Jonas. Jonas foge do Senhor, porque o Senhor havia mandado Jonas a ir a uma cidade terrivelmente pecadora, Nínive. E nesta cidade de terríveis pecadores, Jonas não queria ir, ele foge. Os irmãos conhecem. Ele está num navio, indo para Tarsis. Ele é lançado do navio, um grande peixe. Ele fica 3 dias naquela barriga daquele peixe. Ele é vomitado para fora. Então, em sua rebeldia, rebelião, desobediência, ele fala: não tem jeito, eu tenho que ir para Nínive. O Senhor não me deixa fazer o que eu quero. Eu quero fugir. Eu sou um rebelde, eu não quero pregar. Mas não tem jeito. Eu tenho que ir. E então Jonas vai e anuncia: dentro de tanto tempo esta cidade será, dentro de 40 dias esta cidade será subvertida. Arrependam-se. E Jonas estava muito feliz em pregar arrependimento e principalmente que aquela cidade seria subvertida. Esta era a alegria de Jonas, que eles acabassem, que Deus mandasse fogo do céu e acabasse com aquela cidade. Essa era a grande alegria de Jonas. Mas então o que aconteceu? Aquela cidade se converteu. Aquela cidade se arrependeu, vestiu pano de saco, cinzas e se arrependeu. Então o Senhor teve misericórdia deles. Então no capítulo 4 de Jonas é dito que Jonas está bravo com o Senhor. É por isso que eu não queria vir. Eu tinha certeza que se eu pregasse, o Senhor é bondoso, misericordioso. Você não ia acabar com essa cidade. Por isso eu não queria vir. Então Jonas está num terrível sol. O Senhor faz nascer uma plantinha sobre ele. Ele fica na sombra. Ele, que bom, uma sombrinha. Então o Senhor acaba com aquela planta. Aquela planta murcha, seca. E Jonas fica irado. Mas era a única sombra que eu tinha. E o Senhor pergunta a Jonas: é razoável, Jonas, essa tua ira? É razoável essa minha ira, sim. Porque era a única sombra que eu tinha aqui. Tu se irritas e fica irado por causa de uma planta que nasceu num dia e no outro acabou. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. O que eu quero dizer com essa história, irmãos, é que, por um lado, nós temos um Jeremias fiel, que faz o que o Senhor mandou. Por outro lado, nós temos um Jonas, um rebelde que não quer cumprir. Onde está o poder, irmãos? Está em Jonas ou em Jeremias? Em nenhum dos dois. Está na mensagem, está em Deus, que opera em corações. Se você olha e fala: bom, deveria dar muito mais resultado com Jeremias, ele era muito mais fiel, ele fazia o que o Senhor mandou. Jonas que fugia, a cidade inteira se converteu. O poder está na mensagem, irmãos. O poder está na graça de Deus. E se Ele quiser, não há quem poderá. Mas que não sejamos como Jonas, irmãos. Sejamos como Jeremias, fiéis. Preguemos o Evangelho. Como eu disse, irmãos, não falei hoje nada, absolutamente nada, a respeito do conteúdo do Evangelho. Somente sobre a necessidade de evangelismo. E por que é importante que semana que vem estudamos a respeito do conteúdo do Evangelho? Porque é necessário que nós saibamos comunicar o que é o Evangelho. Nós não estamos oferecendo um plano de saúde, irmãos.
Vem aqui, eu tenho um plano ótimo para a sua vida. Esse é o evangelho que se prega. Jesus te ama, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Este não é o evangelho, irmãos. Então, na semana que vem, seus irmãos, até os irmãos de Guarulhos, os irmãos que nos visitam, puderem voltar para acompanhar, para seguir esta série, nós falaremos, irmãos, sobre o conteúdo do evangelho. Que todas as objeções que possam surgir no nosso coração a respeito do evangelismo, o Senhor derrube uma a uma e abra nosso coração para essa grande tarefa. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este tempo. Clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos prepare como assembleia. Abra o nosso coração, desperte-nos do sono para que preguemos o Teu Evangelho, Senhor. Para que proclamemos as Tuas virtudes, para que honremos ao Senhor e para que vejamos, pela graça de Deus, pessoas sendo salvas, Senhor. Muito obrigado por este tempo, Senhor. Amém. Aqueles irmãos que sentirem desejo de compartilhar algo, fiquem à vontade.